Olá, alunos que estão se preparando para a segunda fase da UBMEP 2022. Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre números primos. Os números primos são números naturais e a partir do 2, todos os números naturais ou são primos ou são compostos. Quem são os números primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, ele só tem dois divisores naturais, o 1 e o próprio número. E essa é a classificação de números primos. Então, a partir do 2, no conjunto dos números naturais, todos os números podem ser classificados como primos ou compostos. O 2 é o único primo par que existe. Todos os outros primos são ímpares. Então, 2 é um número primo, 3 é um número primo, 4 é um número composto. E pelo teorema fundamental da aritmética, faz parte da teoria dos números, ele garante para nós que a partir do 2 nós podemos classificar esses números primos e compostos lá do conjunto dos números naturais. Eu coloquei aqui os primos, né, entre 1 e 1000, mas com certeza é difícil memorizar, a gente vai analisando caso a caso, que a gente vai precisando para usar esses números primos, né? Então, temos aqui, essa fila, geralmente a gente já memorizou, usa tanto esses números primos que a gente já memorizou, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, 29, 31, 37, 41 e 43 são os primeiros números primos da lista. Então, esses a gente usa mais que os outros, né? Para saber se o número é primo ou composto, basta eu transformá-lo num produto ou fazendo a decomposição em fatores primos, que é o que a gente diz, né? Se eu consigo, 2 e 37 como sendo fatores do 148, eu consegui transformar o 148 num produto de números primos. Então, é porque ele é um número composto. O 149, por exemplo, eu não consigo dividir o 149 nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por nenhum número primo, porque o 149 já é primo. Então, o único número que divide o 149, além dele mesmo, é o 1. Então, quando ele tem apenas dois divisores naturais, ele é considerado um número primo. Então, vamos aqui continuar. Na ordem, 2 é primo, 3 primo, 4 é composto. Então, eu escrevo 4 como um produto de primos. 2 vezes 2, 4. Pode repetir o primo? Pode repetir, desde que seja fatores primos. 5 é primo, 6 é composto. Eu escrevo 6 como sendo 2 vezes 3. 7 é primo, 8 é composto. Aparece o fator 2 3 vezes, mas o 2 é um número primo. Então, eu fatorei, eu escrevi o 8 na forma de um produto de números primos. E assim eu posso fazer com todos os números naturais. Ou ele vai ser primo, ou ele vai ser composto. Eu trouxe um exercício aqui que caiu no nível 1 em 2017, que fala sobre um objeto que tem o formato de um tetraedro, olha lá, né? Parece duas pirâmides, né, de base quadrada que são ligadas, então esse objeto é um tetraedro, só que em cada verso desse tetraedro tem um número. O número 1, que não é primo, quero deixar bem claro isso, porque tem aluno que confunde, porque o número 1 ele não é primo. Nem o 1, nem o 0. É a partir do 2 que a gente classifica os números como primos, né? Mas os outros aqui são, nos outros versos do tetraedro, eu tenho o 5, o 3, o 11, o 7 e o 2. Todos esses aqui são números primos, salvo o número 1 que não é. Então, ele fala assim, um objeto foi construído com 12 varetas iguais e 6 bolinhas numeradas com 1, 2, 3, 5, 7 e 11, como mostra a figura. Uma formiguinha caminha pelas varetas, passeando de bolinha em bolinha a partir da bolinha inicial. Quando ela termina o passeio, ela multiplica todos os números dessas bolinhas que ela visitou e obtém um número, que é o número do passeio. Por exemplo, se ela sai do 3, vai no 1, depois vai no 3 de novo, vai no 2, depois vai no 3, depois vai no 11 e termina no 1, ela obtém o número 594 com esse produto. É o número do passeio. Vamos ver aqui na letra A do problema. Descreva um passeio no qual a formiguinha obtém, ao final, o número 45. Para resolver essa questão do OBMEP, eu precisei
entender o que são números primos e fazer a decomposição do 45 em fatores primos. Quando eu faço a decomposição do 45 em fatores primos, eu tenho o 3 e o 5. Então, se eu multiplicar 3 vezes 3 vezes 5, eu tenho o número 45. Voltando para o contexto do passeio da formiguinha, existem vários passeios que ela pode fazer obtendo o número 45. Mas eu tenho que escrever que ela precisa passar 2 vezes pelo 3. Então, como o 3 é esse vértice aqui, ó, ela pode começar no 1, ela pode passar pelo 3, ela pode voltar no 1 e pode passar pelo 5. Ela pode terminar aqui e ela pode voltar no 1 se ela quiser. Então, são vários passeios. Eu deixei a descrição de alguns aqui, ó, que a formiguinha vai obter o número 45. Então, ela pode começar pelo 3, ela pode começar pelo 5, ela pode começar pelo 1, ela pode começar pelo 3 novamente, ela pode terminar ou no 5 ou no 3, mas também ela pode terminar no 1. Então, essas possibilidades aqui, todas elas satisfazem a condição da letra A, que é descrever um passeio, pediu só um, eu fiz vários, onde a formiguinha obtém, ao final desse passeio, o número 45. Vamos para a letra B da questão. Explique por que a formiguinha nunca vai conseguir obter o número 52 ao final do seu passeio. Se eu fizer a decomposição do 52 em fatores primos, vai ser fácil você observar que eu preciso do número primo 13 para obter esse resultado de 52. Porque é 2 vezes 2 vezes 13 que eu tenho o resultado de 52. Mas nesse tetraedro aqui, não tem o número 13 nos vértices, olha lá. Tem o 1, tem o 3, tem o 11, tem o 5, tem o 7, tem o 2. Então, basta você justificar que através da fatoração ou da decomposição em fatores primos do número 52, que existe o número primo 13 na decomposição e na figura não existe o número 13, que não é possível a formiguinha obter o número 52 como resultado de um produto. Então, a letra B também ficou bem tranquila, assim como a letra A foi tranquila de se resolver. Já na letra C, ele pergunta, explique por que a formiguinha nunca vai conseguir obter o número 40 ao final do passeio. Então, ele pede para a gente explicar o porquê ela nunca vai conseguir. Então, a primeira coisa que a gente faz é a decomposição do 40 em fatores primos. E a gente encontra o 2 3 vezes, ó, e o 5. Se eu olhar para a figura e eu começar do número 2, ó, eu posso passar pelo 5, né? Tem que voltar no 2, mas se eu chegar no 2 pela segunda vez, eu vou ter que a formiguinha, no caso, vai ter que passar por uma das varetas e ela não consegue chegar no 1 sem passar pelo 3 e pelo 5. Mas na decomposição do número 40, só existe o 5 uma vez só, então ela não pode repetir passando pelo 5. Então, infelizmente, esse passeio de resultado 40 não vai ser possível para a nossa formiguinha. Né? Então, aí você vai escrever com as suas palavras essas possibilidades que eu te falei. Mesmo que ela inicie no 2 ou inicie no 5, acontece a mesma coisa. Para ela passar pelo 1, que é o único número que não altera o resultado, né, na multiplicação, ela não existe uma vareta que sai do 2 e vai para o 1. Né? Então, ela tem que passar pelo 2 3 vezes, então essa possibilidade de resultado 40, ela não vai encontrar. E a última alternativa, que essa teve a alternativa D, né? Quantos passeios diferentes a formiguinha pode fazer para obter o final 30? Então, a primeira coisa que a gente faz novamente é a decomposição do número 30 em fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5, né? Que daí eu consigo encontrar o número 30. E aí existem vários modos que a formiguinha consegue obter o 30, mas o exercício pede quantos são esses modos, né? Esses diferentes modos. Aí eu começo explicando essa questão, que ela pode optar por não passar pelo número 1. Se ela não passar pelo número 1, e ela começar aqui pelo 3, ó, 3, 2, 5 é um passeio, né? Ou então ela pode começar pelo 5, ó, 5, 2, 3 é outro passeio. Então, eu tenho 2 passeios, 2 modos diferentes da formiguinha encontrar o número 30 sem passar pelo número 1. Vai guardando aí essa quantidade, ó. 2 já foram. Agora,
passando pelo número 1 uma única vez. Eu coloquei aqui todas as possibilidades, ó. Ela passa pelo 1, pelo 5, pelo 2 e pelo 3. Ou então, 1, 3, 2, 5. Ou então ela começa no 3, ó. 3, 2, 5, 1. Ou então 3, 1, 5, 2. Ou então ela começa pelo 2. Ó. 2, 5, 1. Ou então 2, 3, 1. E finalmente ela pode começar pelo 5. 5, 1, 3, termina no 2. 5, 2, 3, termina no 1. Ao todo, olha, quantos passeios eu tive? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modos. 8 modos diferentes, passando pelo 1 uma única vez. Eu tinha 2 modos sem passar pelo 1. Agora eu tenho 8 modos diferentes, passando pelo 1 uma única vez. E, finalmente, passando pelo 1 duas vezes, ó. Eu tenho mais 6 modos. Começando pelo 1, terminando no 2. Começando pelo 1, terminando no 2 novamente, só que passando pelo 3 na segunda etapa. Começando no 1, passando pelo 5, terminando no 1. Começando pelo 1, passando pelo 3, terminando no 1. Então, ao todo aqui, ó, eu consegui 6 modos diferentes que a formiguinha vai fazer esse passeio. Você pode confirmar que todos esses modos são diferentes, ó. Então, eu tinha 2 modos, depois passei a ter 8 modos, ao todo 10, e agora mais 6 modos, passando pelo 1 duas vezes. Então, o total de possibilidades vai ser 16 possibilidades, que a formiguinha vai fazer esse trajeto, né, passando pelos vértices e pelas varetas desse octaedro da primeira imagem da figura, esse octaedro regular, ó. E é isso. Uma questão que envolveu números primos, a gente recordou o que é números primos e viu que, para as questões da UBMEP, é importante que a gente relembre o conceito de números primos e que saiba também fazer a decomposição de um número composto em fatores primos, que isso ajuda muito em várias questões da UBMEP, tá certo? Bons estudos para vocês e até a próxima.